Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Curso de Catecismo, tema da aula de hoje, em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor. Explicação do segundo artigo do Credo. O segundo artigo do Credo nos ensina que o Filho de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que ele é Deus eterno, todo-poderoso, Criador como o Pai, que se fez homem para nos salvar, e que o Filho de Deus, feito homem, se chama Jesus Cristo. Pois vejamos o que isso quer dizer de um modo mais explicado, de um modo mais aprofundado. Para isto usaremos a explicação e alguns exemplos tirados do Catecismo, a Doutrina Cristã, de São Roberto Bellarmino. Assim, nos diz São Roberto em seu livro, aquele Deus onipotente de quem falamos no primeiro artigo tem um Filho verdadeiro e natural, o qual se chama Jesus Cristo. E para que de alguma maneira entendais como Deus gerou este seu Filho, tomai a comparação do espelho. Então seguimos esta explicação de São Roberto Bellarmino com seus exemplos. Quando alguém se vê em um espelho, logo produz uma imagem sua própria, tão semelhante a si que não se pode achar diferença alguma, porque não só é semelhante nas feições, senão também no movimento, de tal modo que se o homem se move, também se move a imagem. E esta imagem tão semelhante não se faz com trabalho, nem tempo, nem com instrumentos, mas imediatamente, em um só instante, com um só olhar. Deste modo, desta sorte, a vez de considerar que, vendo-se Deus a si mesmo, com a vista de seu divino entendimento no espelho da sua divindade, produziu uma imagem semelhante a si mesmo. E porque Deus deu a esta imagem toda a sua substância, todo o seu ser, o que era impossível que nós fizéssemos vendo-nos em um espelho, por isso aquela imagem é verdadeiro Filho de Deus. Embora as nossas imagens que no espelho vemos não sejam nossos filhos, donde a vez de coligir que o Filho de Deus é Deus, assim como o Pai, porque tem a mesma substância do Pai. Além disso, devemos entender o seguinte, que o Filho de Deus não tem menos idade que o Pai, senão que sempre foi gerado com um só ver-se Deus a si mesmo. Finalmente, a vez de ter por certo que o Filho de Deus não foi gerado com a ajuda de mulher, ou com intervalo de tempo, ou com torpeza de concupiscência, ou outra imperfeição. Porque, como fica dito, foi gerado pelo Pai só com um puro ver-se, olhar a si mesmo com o olho puríssimo do intelecto divino. Assim, pois, nos explica São Roberto Bellarmino, a partir desta imagem, deste exemplo do espelho. Então, nós seguimos o nosso estudo, pois, tentando entender o que queremos dizer ou o que o credo nos ensina quando nos faz professar que cremos em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor. Nós vimos então e sabemos que a segunda pessoa da Santíssima Trindade chama-se Filho, porque é gerada pelo Pai por via de inteligência desde toda a eternidade. Por esse motivo, também se chama Verbo eterno do Pai. Sendo nós também filhos de Deus, por que Jesus se chama Filho único de Deus Pai? Podemos então nos perguntar como é possível isso ou por que isso. Vamos lá. O Catecismo de São Pio X, o Catecismo Maior, nos explica assim. Jesus Cristo chama-se Filho de Deus Pai porque só Ele é, por natureza, seu Filho, e nós, seus filhos por criação ou por adoção. Então devemos ter bem presente isso que já vimos lá nas primeiras aulas, que há uma diferença entre nosso Senhor Jesus Cristo, quando falamos que é Filho de Deus, entre
todos os homens, quando falamos que são os filhos de Deus, no sentido de que são criaturas de Deus, e os cristãos, os católicos, que têm são filhos adotivos, tem esta diferença. São também filhos de Deus, mas não por natureza, não por serem simples criaturas de Deus, mas são filhos por adoção. Então há esta diferença. Mas nós chamamos a Nosso Senhor de Senhor, de Nosso Senhor. Chama-se Jesus Cristo Nosso Senhor não só porque enquanto Deus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, nos criou, mas também porque enquanto Deus e homem, nos remiu com o seu sangue. Por isso, nós devemos nos referir a Jesus como Nosso Senhor Jesus Cristo. E na tradição católica, pois mantém-se, não é? Este modo de se referir a Nosso Senhor, chamando desse modo, ou então esta saudação católica que iniciamos as nossas aulas, né? Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, e desprezamos e devemos desprezar todo esse aspecto modernoso, modernista, não é? Mundano até, e desrespeitoso de que muitos se referem ao nome de Jesus, de Cristo, assim de um modo totalmente mundanizado, não é? Então, e aí chamando de tu, chamando de você, Jesus, tal, tal. Quem nunca viu essas bobagens aí no modernismo, né? Então, esse trato de igualdade, pois é algo muito ruim, é muito desprezível. Então, tomemos bastante, tenhamos bem presente isso. Chamemos a Jesus, pois, de Nosso Senhor. Ele é Nosso Senhor e é o que nós estamos, pois, estudando justamente nesta parte do catecismo. Mas por que o Filho de Deus feito homem se chama Jesus? De onde vem esse nome? Por que Jesus? Por que Cristo? Voltamos com São Roberto Bellarmino. Diz assim: este nome, Jesus, quer dizer Salvador, e Cristo quer dizer sumo sacerdote, rei de todos os reis. Assim como disse quando vos expliquei o sinal da cruz, o Filho de Deus se fez homem para nos vir resgatar com seu sangue, conduzir-nos à salvação eterna. E assim, quando se humanou, tomou este nome de Salvador, para mostrar que viera para nos salvar. E foi honrado por seu Pai com o título de Sumo Sacerdote, de Rei Supremo, e tudo isso quer dizer Cristo, ou ungido. Por essa razão, nós somos também chamados cristãos. Então, aqui nos traz São Roberto esta explicação bastante interessante. Ainda segue ele. A razão é que este é o próprio nome do Filho de Deus. Todos os outros são nomes comuns. Também porque este nome nos representa como Deus se inclinou para nós, fazendo-se homem. Por isso nós, por gratidão, inclinamo-nos ante ele. Não só nós, os homens, mas também os anjos do céu e os demônios do inferno inclinam-se a este nome, uns por amor, outros por força. Deus quis com isto que todas as criaturas intelectuais se inclinem a seu Filho, pois ele se inclinou por nosso amor até a morte. E porque nos criou, juntamente com o Pai, sendo assim Pai e Senhor nosso, como o Pai. Também porque com suas fadigas e padecimentos resgatou-nos do poder do demônio, como se dirá em outro lugar, assim nós devemos chamá-lo a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois bem, então nós vemos a importância que tem este nome, a importância que tem de realmente chamarmos, e como diz São Roberto Bellarmino, nos inclinarmos para este santo nome, para nosso Redentor, nosso Salvador. Jesus Cristo, pois, falamos
que é Cristo, que é ungido, mas o que realmente isso quer significar, além disso que já nos explicou São Roberto Bellarmino? O Catecismo Maior de São Pio X diz o seguinte: o Filho de Deus feito homem chama-se Cristo também, que quer dizer ungido e consagrado, porque antigamente se ungiam os reis, os sacerdotes, os profetas, e Jesus é o Rei dos reis, o sumo sacerdote, o sumo profeta. E esta unção de Jesus Cristo não foi corporal, como a dos antigos reis, dos sacerdotes e profetas, mas foi uma unção toda espiritual e divina, porque a plenitude da divindade habita nele substancialmente. Agora uma pergunta, pois, que o Catecismo nos apresenta e que muitos de nós, às vezes, não compreendemos muito bem. Pois vamos lá. É a seguinte pergunta: os homens tiveram algum conhecimento de Jesus Cristo antes da sua vinda? Nós já vimos que depois do pecado original, pois Deus prometeu que haveria um Salvador, um Messias. Mas e os homens, será que tiveram conhecimento de tudo isso? Sim, os homens tiveram este conhecimento antes da vinda de nosso Senhor. Por esta promessa de um Messias que Deus fez a Adão e Eva e que renovou pelos santos patriarcas, pelas outras profecias e muitas figuras que assim o designavam. Então, deste modo, as pessoas puderam conhecer ou tinham a possibilidade do conhecimento da vinda de nosso Senhor. E sabemos que ele é verdadeiramente o Messias, ele é o Redentor prometido, porque nele se cumpriu tudo o que anunciavam os profetas e também tudo o que representavam as figuras do Antigo Testamento. Quanto às profecias acerca do Redentor, nós podemos dizer a seguinte: a tribo e a família de que devia sair, o lugar e o tempo do nascimento, os seus milagres e as mais minuciosas circunstâncias da sua paixão e morte, a sua ressurreição e ascensão ao céu, o seu reino espiritual, universal e perpétuo, que é a Santa Igreja. Tudo isso estava condensado nas profecias. Agora, com relação às principais figuras, não é, de Nosso Senhor no Antigo Testamento, nós temos a seguinte: temos o inocente Abel, o sumo sacerdote Melquisedeque, o sacrifício de Isaque, José, que é vendido pelos seus irmãos, o profeta Jonas, o cordeiro pascal e a serpente de bronze, levantada por Moisés no deserto. Tudo isto, todas estas são figuras do Redentor no Antigo Testamento. Mas temos tudo isso, ok? Pois bem, podemos ainda nos perguntar como nós podemos saber que Jesus é verdadeiro Deus. Já vimos, é verdade, sobre a Santíssima Trindade e tudo mais, mas como saber que Jesus é Deus? Já dissemos, em Jesus Cristo existem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Em Jesus Cristo, com as duas naturezas, não existem duas pessoas, retomamos o que já dissemos, mas uma única, a divina, Filho de Deus. Então sabemos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, pelo testemunho de Deus Pai, quando disse: este é o meu Filho muito amado, no qual, pois, pus todas as minhas complacências, ouvi-o. Então, este é um testemunho sério de que Jesus Cristo é Deus. Segunda, pela própria afirmação de Jesus Cristo, confirmada com os seus estupendos milagres. Então, ele mesmo disse que era Deus, ele mesmo declarou isso. E terceiro, pela doutrina dos apóstolos, pelo próprio credo que estamos estudando, pois que nos foi transmitido pelos apóstolos e todos os demais ensinamentos. Quarto, ainda podemos saber pela tradição constante da Igreja Católica. Então, pela tradição da Igreja, nós podemos, pois,
reconhecer que Jesus Cristo é verdadeiro Deus. Pois bem, então temos tudo isso que estamos falando diz respeito a estas palavras. Creio em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor. Retomamos, um só seu Filho, porque estamos fazendo referência a Deus Pai, Filho único de nosso Senhor, Filho por natureza. Nosso Senhor, isso diz respeito a nós, porque Ele é o nosso Salvador, porque Ele veio para nos remir. Jesus Cristo, nós vimos, então quer dizer que Ele é o Salvador, Ele é o ungido, Ele é o consagrado, e mais, Ele é Deus verdadeiro, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então é bastante importante que tenhamos isso bem presente e assim vamos aprofundando cada vez mais sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Agora os demais artigos seguirão falando sobre ele, né? Nós teremos toda a vida dele contemplada nos artigos do Credo. Então falaremos de que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, até no 7º artigo, nós estaremos falando sobre nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a obra que ele veio realizar aqui no mundo, sobre a consumação dessa obra. Aí nós começamos a falar sobre o Espírito Santo, a partir do 8º artigo do Credo. Então ainda temos aí algumas páginas para estudar sobre o Credo, muitas dúvidas poderão surgir, mas também muitas coisas boas iremos aprender, muitas coisas vão se esclarecer. Aproveitem o tempo para ler o Catecismo de São Pio X, pode ser o Catecismo Maior, pode ser o Catecismo Menor, como temos comentado aqui, temos a edição do Catecismo Menor pelas Escravas de Maria, temos também a edição mais recente aí do Centro Dom Bosco, temos o Catecismo Maior pela Permanência e o Doutrina Cristã pelo Controvérsia Católica. Então que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos aí com os nossos padroeiros, São Pio X, São Roberto Bellarmino, que abençoe estas nossas aulas, estes nossos estudos, que Nossa Senhora nos proteja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.